Boa noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos rezar, pedir ao Divino Espírito Santo que nos ilumine nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pedindo a Nossa Senhora, nossa mãe, a mãe da Igreja, que interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite. Espero que todos estejam bem, na paz do Senhor Jesus, e vamos à nossa vinheta. Espero que esteja tudo na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Fred, do canal Escola Teológica Católica. Eu sou catequista, teólogo, aqui da Igreja Matriz São José do Avaí. E peço a vocês que se inscrevam no nosso canal, compartilhem os nossos vídeos. Deixa aí o seu like, o seu comentário, né? Sua pergunta, dúvida, sugestões de tema, mas principalmente nos ajude a evangelizar, compartilhando os nossos vídeos para outras pessoas. Peça para as pessoas divulgarem esse canal, tá? Um canal de teologia 100% católico, fiel ao magistério da Igreja. Aqui você não vai ver a minha opinião, sempre aquilo que está no coração da Igreja aí nesses 2000 anos. Tá? Então, toda segunda-feira a gente faz aí um vídeo aleatório sobre a nossa fé. Quarta-feira, estudo bíblico. A gente está estudando desde o Gênesis, tá? Começamos lá do Antigo Testamento. E sexta-feira, o estudo do Catecismo da Igreja. Tá bom? Então, espero que você goste, que você nos ajude aí a compartilhar com outras pessoas. Amém? Gente, qual é o nosso assunto de hoje? Eu sempre gosto de trazer algum assunto, tema, que eu vejo que em outros canais aí, católicos, que abordam algum tema que eu vejo necessário também para o nosso canal. E eu tenho acompanhado em alguns sites católicos uma coisa muito perigosa que tem acontecido nas igrejas, inclusive santuários famosos do Brasil. Por exemplo, aqui em Aparecida do Norte, na Casa da Mãe, um lugar que eu vou todos os anos. Mas eu tenho visto coisas ali preocupantes. Tá? Então, eu estou preocupado com isso. Então,
eu quero fazer um vídeo sobre o sincretismo religioso e a nova era. Tá? Tem acontecido aí um sincretismo. O sincretismo sempre aconteceu, sempre houve, mas agora ele está alastrando dentro das nossas igrejas. O que é o sincretismo religioso? É a mistura das religiões. Tá? Então, gente, nós temos que respeitar todas as crenças. A igreja é a favor da liberdade religiosa. Tá? A igreja defende a liberdade de culto para todo mundo. Agora, não pode haver a mistura. Tá? A igreja quer um diálogo, a igreja tem um diálogo com todas as religiões que não são cristãs, e a igreja tem um ecumenismo, uma aproximação com aqueles que são cristãos, mas não são católicos, os ortodoxos, os protestantes. Mas não pode haver mistura. Ok? Isso chama-se sincretismo. E a nova era faz pior ainda. A nova era, ela bota todas as religiões dentro do liquidificador e bate. Tá? Todas as religiões são boas. Todas as religiões levam ao céu. Não, não é assim não. Não. Gente, se todas as religiões são boas, se todas as religiões... Eu ouço muito isso, né? Deus é um só. Claro, Deus é um só, concordamos. Até nesse ponto aí nós concordamos. Mas a forma de cultuar a Deus é diferente. Nós católicos cultuamos a Deus de uma forma. Os irmãos protestantes cultuam a Deus de outra forma. Quem não é cristão cultua a Deus de outra forma. Os judeus têm sua forma de cultuar a Deus, os muçulmanos, os budistas, né, os hindus. Então, cada religião tem a sua forma de se conectar com Deus. Então, cada um tem que ter a sua liberdade, mas não pode haver o sincretismo, não pode haver mistura. E a nova era, ela fala o quê? Que vai sair a igreja cristã, o cristianismo vai sair de moda e vai entrar as religiões esotéricas. Muita gente hoje buscando, o que as pessoas hoje estão buscando? Yoga, meditação transcendental, reiki, tá? Tudo coisa esotérica. Entendeu? Tudo esoterismo. A igreja já falou que o católico, gente, não pode praticar nada disso. Mas eu vou fazer só um exercício para a mente, né? Igual a yoga, igual a meditação transcendental, entendeu? O reiki é só uma meditação. Mas a filosofia não é cristã. Isso vem do hinduísmo, isso vem do budismo, que diz o quê? Eu sou Deus. O panteísmo, pan quer dizer tudo é Deus, eu sou Deus. Então, gente, aí eu pergunto a você, para que precisa de Jesus? Não precisa de Jesus. Aí que mora o perigo. Não precisa de Jesus, não precisa da igreja. Aí você começa a fazer esse tipo de coisa, você começa a abandonar a sua fé, enfraquecer. Aí você não vai querer rezar mais, não vai querer ler a palavra, vai achar que não precisa de ir na igreja, não precisa dos sacramentos. Gente, eu já falei isso aqui várias vezes, nós católicos, nós não precisamos de mais nada. Nós temos um banquete de 2000 anos aí de fé. Você conhece a sua fé católica 100%? Eu duvido que você conhece. Eu que estudo, eu que fiz teologia, eu não conheço a fé católica, eu continuo estudando até hoje. Eu continuo estudando história da igreja, eu continuo estudando as Sagradas Escrituras, os padres da igreja. Por que tem muita gente vindo para a igreja de outras religiões? Por quê? Porque estão estudando a patrística, são os escritos dos primeiros cristãos. Mas tem católico aí que nunca estudou, nunca não sabe nem a sua fé. E aí vai ficar estudando, vai ficar procurando outras coisas, gente. Não adianta. Se você já tem a sua fé católica madura, você pode até ler livros de outras religiões, tudo bem. Mas você não conhece nem a sua fé direito, né? Aí você vai começar a ler livro de outra religião, você vai para outra religião, daqui a pouco você está abandonando a sua fé. Então primeiro você tem que aprender a sua fé.
para depois você ler livro de outra religião, para você ver aonde que... É isso que eu faço. Graças a Deus, hoje eu posso ler qualquer livro de qualquer religião, não vai me fazer mal nenhum. Por quê? Eu conheço a minha fé e eu conheço que as outras religiões também creem. Eu sei aonde está a diferença. Aonde um crê, o outro crê. O que a outra religião professa, tá? Qual é os livros sagrados das outras religiões, o que eles pregam. Aonde que isso aqui bate com a minha fé, aonde que isso não bate? Você tem que ter esse discernimento. Porque a nova era, gente, quer fazer essa mistura de religião. Coisas que a gente não via hoje. Entendeu? Religiões, gente, hoje tem mais não sei quantas religiões e seitas. Tem seita até pro demônio hoje. Até satanismo hoje já abriu igreja pro demônio. É constelação familiar. Eu nunca tinha ouvido falar de constelação familiar. Entendeu? Então são muitas religiões, são muitas seitas. Então primeiro você tem que aprender a sua fé. Por isso que o profeta Oséias diz lá em Oséias 4:6: meu povo perece por falta de doutrina, por falta de conhecimento. Então você tem que estudar a sua fé católica primeiro. Aí depois você vai estudar as outras religiões. Agora, não pode haver, gente, a mistura, o sincretismo religioso. É o que eu falei antes. Liberdade total para todo mundo. Cada um vai seguir aquilo que quer. Agora, não pode haver mistura. Igual eu tenho visto aí, ninguém me contou, eu tenho visto. Eu vejo pela internet e eu já vi pessoalmente. Já contei isso aqui. Eu já vi lá em Aparecida pessoas de outras religiões lá. Na Basílica de Aparecida. Entendeu? Não pode, gente. Ainda mais no altar. No altar é que não pode mesmo. No altar só pode ficar... Não estou falando só em Aparecida, não. Qualquer altar de qualquer igreja. Eu já vi. Ninguém pode ficar no presbitério, no altar, não ser o padre que está celebrando a missa, o diácono, os coroinhas e os cerimoniários. Nem nós leigos, na hora da missa, não podemos subir lá no altar, no presbitério. Ainda mais pessoas de outras religiões. Seja ela qual for. Nós vamos celebrar junto. Né? Não pode. Isso é sincretismo, isso é mistura. Entendeu? Então, por quê? Por quê, gente? Porque cada religião tem uma doutrina diferente. O que para nós, qual é a nossa salvação para nós católicos? É através da morte, paixão, morte e ressurreição de Cristo. Então como é que eu vou misturar com pessoas de outras religiões que creem, por exemplo, na reencarnação? Vou dar aqui alguns exemplos práticos aqui para você ver como que não tem como juntar. Como é que eu vou juntar, tá, um católico e um espírita, por exemplo, que acredita em reencarnação, que você é salvo através de reencarnação? Como é que nós vamos juntar? Não tem como. Nós católicos, se você é católico, se você acredita em reencarnação, você está na fé errada, você está na igreja errada. Católico não acredita em reencarnação, não existe reencarnação. Você morrer, voltar, morrer, voltar. A Bíblia é bem clara, Hebreus 9:27. Você pode, todos esses textos que eu colocar aqui, anote para você ler depois. Hebreus 9:27. Está determinado que todos morram uma só vez e em seguida vem o juízo. É um juízo particular, eu e Deus. Eu não vou voltar. Ninguém vai voltar, ninguém vai reencarnar em pessoa, em bicho, nada disso. Em bicho pior ainda, bicho, animal não tem nem alma para encarnar. Como é que eu vou encarnar em bicho? Entendeu? Então, gente, pelo amor de Deus, tá? Reencarnação é doutrina que não é católica. Tá? Outra coisa, tá? Nós cremos na intercessão dos santos, dos mortos. Você pode pedir a intercessão dos santos. Agora, você não pode fazer evocação dos mortos. É diferente. Chamar o morto para vir aqui. Por isso que eu estou falando, não pode misturar.
Gente, eu sempre explico isso aqui. Eu não estou falando de pessoas. Tem pessoas extraordinárias, eu conheço várias, que não são católicas. Tem gente boa no protestantismo, tem gente boa no espiritismo, no budismo. Eu não estou me referindo aqui a pessoas. Estou falando de doutrina. Doutrina. Entenda uma coisa. Você pode manter... eu posso manter uma amizade com a pessoa que não é católica? Claro que pode. Eu tenho muitos amigos que não são católicos. Eu tenho um amigo meu, né, que eu vou na casa dele, ele vem na minha casa aqui, o Samuel, vou até falar o nome dele aqui, o Samuel, um amigo meu, é protestante. Eu vou na casa dele e ele vem na minha, mas na hora de ir para a igreja, eu vou para a igreja católica, ele vai para a igreja protestante. Eu não vou lá e nem ele vem aqui. Não pode misturar. Conversar, a gente conversa. Entendeu? De vez em quando a gente vai, bate papo, conversa. Mas eu já falei com ele, aquilo que a gente não concorda, beleza, não vamos brigar por isso. Tem coisa que a gente não concorda, eu não concordo com ele, ele não concorda comigo. Então não vamos conversar disso. Vamos conversar daquilo que a gente concorda. Isso aqui a gente concorda? Então vamos conversar disso aqui, para a gente não brigar. Para não se desentender. Isso é respeito. Eu tenho que respeitar a fé do outro. Tá? E o outro tem que me respeitar. Agora não pode misturar. Na hora de ir para a igreja, eu vou para a minha igreja católica, ele vai para a igreja dele protestante. Estou dando um exemplo aqui. Então, gente, lá em Aparecida eu tenho visto coisas lá absurdas. Pessoas de outras religiões lá em Aparecida, pelo amor de Deus. Entendeu? E fazendo, dançando, fazendo dança dentro da igreja, aquelas danças, né? Gente paramentado lá, né? Quem não é católico lá, paramentado, dançando lá em Aparecida, pelo amor de Deus. Ou então uma igreja, aí agora há pouco tempo agora, lavando a escada, igual acontece lá na Bahia. Eu não tenho nada contra a Bahia, contra os baianos. Estou falando que não pode haver mistura de religião. Igual lá os pai de santo e mãe de santo fica lá na igreja, lá lavando a igreja, não sei mais o que, lavar a igreja. Não tem que lavar a igreja. Lava lá o lugar deles, lá, o terreiro, lá, onde eles ficam lá. Quem tem que lavar a igreja é os católicos. Mesma coisa em Aparecida. Ninguém tem que ficar indo lá em Aparecida lá para ficar colocando lá coisas lá que não são católicas, gente. Pelo amor de Deus. Seja qual religião for. Então, cada um na sua. Por quê, gente? Porque para nós a salvação é através de Jesus Cristo. Não tem salvação fora de Jesus. Ele disse, ou Jesus é Deus, ou ele é um louco varrido. Gente, com Jesus não tem meio termo. Por isso que o Apocalipse fala, ou você é frio ou você é quente. Se você for morno, eu vou te vomitar da minha boca, diz o Apocalipse. Com Jesus Cristo não tem meio termo. Por isso que ele fala, ou você... Ele diz isso, está lá na palavra de Deus. Ele diz assim, quem está a meu favor, ou você está a meu favor, ou você está contra mim. Entendeu? Então, gente, para nós católicos não tem outro caminho de salvação a não ser através de Jesus. Ele foi bem claro, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ele não disse eu sou um caminho. Se fosse um caminho, seriam vários. Aí todas as religiões levam até Deus. Quem disse isso? Quem falou isso? Eu não estou falando de pessoas, estou falando de doutrina. Se todo caminho leva a Deus, gente, para que Jesus veio ao mundo? Para quê? Morreu numa cruz. Fulano morreu na cruz? O fulano de outra religião morreu na cruz para nos salvar? Não, mas Jesus morreu. Então ele não pode ser comparado com ninguém. Eu não posso comparar Jesus com ninguém. Nem com Buda, nem com Maomé, nem com Chico Xavier. Chico Xavier, ele foi uma pessoa extraordinária, maravilhosa, como pessoa. Mas, infelizmente, coitado, em termos de doutrina, ele foi enganado. É o que eu estou falando, eu não estou atacando pessoas, eu não estou falando de pessoas, eu estou falando de doutrina. A doutrina que o Chico Xavier pregava, eu não concordo, e a igreja também não concorda. O que Chico Xavier pregava? Reencarnação, que nós não cremos, que eu já falei. Evocação dos mortos, que nós também não cremos. Chamar o morto para vir aqui dar recado. Psicografia, que a gente também não acredita.
Então, ele falava que a pessoa podia reencarnar até no animal. O animal não tem nem alma imortal, como é que vai reencarnar no animal? Então nós não cremos nisso. Então eu não estou atacando a pessoa do Chico Xavier. Eu estou falando da doutrina dele, não bate com a nossa doutrina. É nesse sentido. Então não pode haver mistura, não pode haver um sincretismo. Até os coitados dos santos católicos também. Gente, São Jorge é santo católico. São Cosme e São Damião são santos católicos. Até o coitado de São Cipriano, que é católico, que era um bispo católico, agora inventaram um tal de São Cipriano mago, feiticeiro. São Cipriano nunca fez feitiçaria na vida. Foi um bispo católico, pregou a doutrina católica. E agora coloca um tal de São Cipriano aí que faz feitiço, magia. Coitado do São Cipriano. Mesma coisa com São Cosme e São Damião, que são santos católicos. Com São Jorge, coitado de São Jorge. São Jorge é um santo católico. Não tem nada de orixá, de Exu. Gente, pelo amor de Deus, nós não cremos nada disso. Entendeu? Para nós não acreditamos em nada disso. Respeitamos quem é da religião. Respeito e cada um vai cultuar lá, se quiser cultuar lá o seu orixá, o seu Exu lá, problema seu. Mas não vai, o que eu estou colocando aqui é a mistura, não pode misturar. São Jorge é santo católico, não é orixá coisa nenhuma. Entendeu? Como São Cosme e Damião não é, como São Cipriano também não é. Tá? Então, gente, pelo amor de Deus, tá? Jesus foi bem claro, fora de mim não há salvação. Leia depois lá Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Tá? Fora de Jesus Cristo não há salvação. Ele disse bem claro lá em São João capítulo 10. Quem entrar por mim será salvo. Olha aí, por mim. Eu sou a porta. Se você, na sua casa você não consegue entrar pela janela, ainda mais se tiver grade. Então se você não entrar pela porta, você não entra na sua casa. Jesus é a porta. Se você não entrar por ele, não tem salvação fora de Jesus Cristo. Gente, só existe uma verdade que é Cristo. E aí, outra coisa, a igreja é a coluna e o fundamento da verdade. Está lá em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Gente, o que é coluna? Coluna é aquilo que sustenta a casa. Faz uma casa sem coluna para ver o que vai acontecer. Ela vai desmoronar, ela vai cair. Então, a igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. Então, nós católicos, qual é a nossa verdade? É Cristo e a igreja. Então, meu irmão, minha irmã, você não precisa de mais nada em termos de doutrina. Aprofunde na sua fé. É o que eu falei antes. Estude muito a sua fé, para você não ser enganado pelas falsas doutrinas, pelas falsas religiões, pelas seitas. Que, gente, eu estou falando para nós, tá? Eu estou falando para nós. Para nós, nós não temos que seguir nada disso. Nós não precisamos de mais nada, nós já temos tudo. Tá? O Concílio Vaticano II, um documento agora que eu esqueci o nome, do Concílio Vaticano II, diz que na igreja tem a plenitude dos meios da salvação. Tem, veja bem, um documento do Concílio Vaticano, que eu agora esqueci o nome do documento, diz assim: na igreja católica tem a plenitude dos meios de salvação. O nosso catecismo também diz: fora da igreja não há salvação. Mas você tem que entender, veja, para nós católicos. Então quer dizer que quem não é católico não vai se salvar? Não, não é isso que a igreja diz. Se você viver de acordo com a sua consciência, ninguém tem culpa de nascer em outra religião. Ninguém tem culpa. Se você nasceu protestante, se você nasceu espírita, se você nasceu em outra religião, você não tem culpa de nada. O perigo é aquele que nasceu católico e abandona a igreja. Esse aí pode perder a salvação. Aí é apostasia. Você está apostatando da fé. Esse aí pode perder a sua salvação.
Agora, se você é católico, se você nasceu católico e você abandona a igreja, aí você corre risco. Agora, se você não tem... Gente, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Tá? Se você não conhece Jesus Cristo, se você não conheceu Cristo, se você não conheceu a igreja, você não tem culpa de nada. Agora, diferente daquele que foi evangelizado, fez primeira comunhão, fez crisma. Eu vou dar um exemplo. Eu tive a graça de Deus, Deus me deu a graça de poder fazer teologia, de estudar teologia. Igual eu falei, eu pude estudar não só a fé católica, mas todas as religiões. Então, de hoje para amanhã, se eu abandonar minha fé, eu posso perder minha salvação, porque eu conheço a verdade. E Jesus diz, conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. E a carta aos Hebreus diz uma coisa bem pesada. Entendeu? Aquele que abandona a fé, ele pode perder a salvação, sim. Porque você conhece a verdade, você tá na verdade, você abandona essa verdade, você pode perder a salvação. E eu sei disso, porque eu estudei, eu tive a graça de poder estudar. Então eu não preciso de nada mais, graças a Deus. Por isso que eu respeito todas as religiões, todas. Mas graças a Deus eu tenho a minha fé, estou muito satisfeito da minha fé. E eu não troco a minha fé por nenhuma outra, nenhuma. E eu não vou em culto de nenhuma outra religião. Eu não. Se uma pessoa da minha família vai casar, beleza, eu vou. Porque eu não estou indo lá para prestar culto, não. Eu estou indo lá para ir no casamento de uma pessoa da minha família. Agora, para ir em culto em outra religião, eu não vou. O meu culto é o quê? É a missa. O meu culto é a missa. Eu não preciso de mais nada. Tá? O meu... eu sigo quem? É o Papa. Eu respeito quem é de outra religião, quem segue pessoas de outras religiões, mas eu sigo quem? Eu sigo o Papa, o meu bispo. Eu tenho o Papa, eu tenho o meu bispo, e eu tenho aqui na igreja eu tenho que ser obediente ao meu pároco. É eles que eu tenho que ser obediente. É eles que eu tenho que ouvir. Sem me meter na religião do outro. Liberdade para todo mundo. Na minha família tem. Na minha família tem protestante. Na minha família tem espírita. Na minha família tem. E eu respeito. Quem quiser ir para outra religião, que vá. Desde que me respeite também. Não me chame para ir que eu não vou. Nem se batizar em outra igreja eu não vou. Se já é batizado na igreja católica e vai e batiza na igreja protestante, eu não vou. Porque está errado. Jesus diz bem claro, só tem um batismo, não tem dois batismos. Então, gente, não pode misturar. É o que eu estou falando, não pode misturar. Cada um na sua. Eu creio na Virgem Maria, tem gente que não crê. Eu creio na intercessão dos santos, tem gente que não crê. Eu creio no purgatório, tem gente que não crê. Como é que vai misturar? Como é que vai unir? Não tem como unir. Não tem como, gente. Entendeu? Não adianta. Por isso que eu estou falando. Eu não posso ir na outra religião. Eu não posso. E também não. Aqui só pode vir aqui se converter à Igreja Católica. Entendeu? Porque aqui nós pregamos o quê? A missa. Nosso culto maior é a missa. Entendeu? Nós cremos o quê? Nos sacramentos. Jesus vivo na Eucaristia. Tem gente que acha que é símbolo. Como é que eu vou numa ceia protestante se lá para eles é símbolo, se para mim é Jesus? Não tem como, gente. Tá vendo? É o que eu estou falando, gente. Não tem como misturar. Não pode misturar. Então, vamos fazer o quê? Cada um na sua, nos respeitando. Você está feliz? Você é feliz na sua religião? Amém, aleluia. Glória a Deus. E eu sou feliz na minha. Posso ficar na minha? Eu tenho todo o direito também. Então, e vamos seguir em frente a nossa vida. Com felicidade. Ninguém precisa atacar o outro. Não, ninguém precisa atacar o outro. Não, se você é feliz na sua, amém, aleluia, continue lá. E eu estou feliz aqui na minha, eu vou ficar na minha. Entendeu, gente? Então, o que eu estou dizendo é que não pode haver a mistura. Sincretismo quer dizer misturar.
E a nova era faz pior ainda. Bota todas as religiões lá no liquidificador e bate. Tá? Por isso que eu estou falando. Outra coisa, agora, o cristianismo agora está sendo ridicularizado. Tá? Você hoje não pode mais pregar. Tá? Você hoje não pode mais falar de Jesus. Você hoje não pode pregar a doutrina católica. Hoje você é perseguido. Tá? Se a gente falar contra o aborto, a gente é perseguido. Se a gente falar contra o casamento de pessoas do mesmo sexo, nós somos perseguidos. A igreja é homofóbica. Claro que a igreja não é homofóbica. Claro que não. A igreja diz bem claro, quem tem a tendência homossexual não tem culpa de nada. Agora, a prática homossexual é pecado, está na Bíblia. Entendeu? A igreja sempre vai ser contra o aborto. É um assassinato. Como é que eu vou ser contra... como que eu vou ser católico a favor do aborto? É um crime. Eu estou matando uma vida. Ah, mas a mulher foi estuprada. Tem que botar o estuprador na cadeia. A criança também é inocente. Entendeu? Então, hoje, o cristianismo hoje está sendo ridicularizado hoje. Ué, e onde fica a liberdade de religiosa? Fica onde? Entendeu, gente? Então esse vídeo não é para atacar a religião de ninguém, não é para falar mal da religião de ninguém, não é isso. O objetivo do vídeo não é esse. O objetivo do vídeo é alertar você, católico, e as autoridades católicas também. Aonde está o bispo, né, desses lugares? Porque é o bispo que tem. O bispo, gente, é para isso. E na Bíblia está escrito. É para defender a fé cristã. Onde está o bispo nessa hora que está vendo essas coisas aí dentro das igrejas? Dentro da igreja, gente, é para a gente prestar culto a Deus. Cada um presta, né? Cada um tem o direito de prestar o seu culto a Deus. Por que na igreja a gente tem que fazer o que a gente quer? Gente, ali é a casa de Deus. Deus mora ali. Quando eu chegar na igreja, eu tenho que ver que ali é um território sagrado. É a casa de Deus. Deus está ali. Jesus está no sacrário. Esse corpo, sangue, alma e divindade. Jesus está ali. Fisicamente, não é nem espiritualmente. Fisicamente. Seu corpo, sangue, alma e divindade. E ali eu vou fazer qualquer coisa ali na igreja? Se a igreja é dedicada a Nossa Senhora Aparecida, eu vou colocar ali cultos que não são católicos, de outras religiões que não creem, né, em nada daquilo que a gente prega e faz ali dentro. Gente, isso aí chama-se lógica. Isso é ilógico. Assim como nós católicos também não temos que ir nesses outros lugares também, nós temos que respeitar, mas nós não temos que ir em nenhum desses lugares, porque ali vai ser pregado coisas que a nossa fé é contra, que nós não acreditamos. E aí vai ter o quê? Vai ter um prejuízo espiritual para cada um de nós. Tá? Outra coisa, agora, então, colocando aí, vai haver uma nova ordem mundial, onde vai haver uma religião só, mas você vai ter que abandonar a sua fé cristã. Vai unificar todas as religiões. Aí vai ter só uma religião, mas não é a religião católica cristã, não. Isso é nova era. Inclusive, né, quem vai colocar isso daí é o anticristo. O que é anticristo? É contra Cristo. Isso pode acontecer? Pode acontecer. Então você tem que estar o quê? Atento. Você tem que estar atento, rezando, não é? E de olho, não é? Por isso que Jesus manda a gente vigiar. Vigiar e orar. Porque isso pode acontecer. E não tá longe disso acontecer, não. Tá todo mundo, muita gente aí abandonando a fé por pouca coisa. Por uma coisinha de nada tá abandonando a fé. Igual eu falei, hoje está aumentando o satanismo, hoje está aumentando o ateísmo. Coisa que a gente não via antigamente.
Fazer o quê? Então espero que você tenha gostado desse vídeo, tá? Nós vamos fazer aí, se Deus quiser, mais alguns vídeos sobre isso. Tá bom, gente? Então, e quando acontecer alguma coisa dessa, chegue no bispo, né? Mas não vá sozinho. Vá com mais pessoas e converse com o seu bispo. Seu bispo, ó, isso está errado, dentro da igreja não é lugar disso. Entendeu? Não é lugar de dança, não é lugar de culto e de outras religiões. Entendeu? Estão se cultuando hoje até a árvore. Não é? Mandaram para o Papa um dia desse aí uma cruz com uma árvore. Estão até cultuando a árvore como Deus. Entendeu? Pregações políticas em vez de pregações religiosas. Isso é outra coisa também. Cuidado com isso. Tira Deus do centro e coloca o quê? O homem, a teologia da libertação, que foi uma desgraça para a igreja. Por isso que muita gente abandonou a igreja e foi para as outras religiões. A igreja, gente, ela tem que... A missão da igreja é o quê? É o que o Papa Leão está dizendo. É levar o evangelho, é levar Jesus Cristo para as pessoas. Essa é a missão da igreja. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra, pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, a rainha padroeira do Brasil, a bênção do Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.